Olá! Nesse vídeo nós vamos começar a falar de testes de hipótese, ou testes estatísticos de hipótese nula. Essa é uma forma de inferência que a gente quer aprender em conjunto com intervalos de confiança para compreender as duas principais maneiras, os dois principais arcabouços, frameworks de inferência estatística. Então, para ter certeza que a gente está entendendo onde a gente está, a gente já faz alguns vídeos que a gente discute inferência estatística, como a partir de uma amostra eu faço afirmações sobre uma população, sobre o conjunto de dados de onde vem minha amostra e ao qual eu não tenho acesso. E aí eu comentei lá no começo que existem várias formas de fazer inferência, várias maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, o problema de fazer afirmações sobre os dados em geral. A maneira que nós discutimos em detalhe até agora foi a estimativa de intervalos de confiança, particularmente usando Bootstrap, mas outras maneiras também. E essa, aliás, quero deixar logo claro, essa é a maneira que eu sugiro, que eu acho que você deve fazer inferência no seu trabalho. Eu acho, e um grande número de outras pessoas da área de pesquisa, de estatística, que discutem metodologia científica, muita gente acha que o uso de intervalos de confiança contribui para uma melhor comunicação, um melhor entendimento e mais precisão até na forma como nós chegamos a conclusões sobre análises, na forma como nós lidamos com essa incerteza. Agora, dito isso, e com essa sugestão muito forte de que intervalos de confiança é a ferramenta que você deve usar na sua pesquisa, em muitas situações você vai ver pesquisa feita por outras pessoas, você vai ver inferência estatística feita por outras pessoas, usando outro ferramental para chegar na inferência. E o outro ferramental que é mais popular, que é mais comum na estatística, se chama testes de hipótese. Tá? Existem vários nomes, em inglês é comum se usar a sigla NHST, Null Hypothesis Statistical Testing, ou Hypothesis Testing, mas são testes de hipótese. Então, testes de hipótese são outra ferramenta para fazer a mesma coisa que nós fizemos com intervalos de confiança, com um caminho ligeiramente diferente, com um formato de resultado ligeiramente diferente, mas para resolver exatamente o mesmo problema. Como esse é uma ferramenta muito usada, a gente vai mostrar como é que ela funciona, discutir como interpretar resultados apresentados através de testes de hipótese e lhe municiar ou lhe dar conhecimento para que você lide de maneira crítica com esse ferramental também quando for necessário. E aí, para mostrar o teste de hipótese num caso concreto, eu vou partir de um conjunto de dados exemplo aqui. Esse conjunto de dados é de um artigo famoso da psicologia que examina padrões de abuso de álcool, de uso e abuso de álcool entre uma amostra de estudantes de uma universidade americana, uma universidade pública americana. Essa amostra de estudantes foi convidada a responder um questionário sobre seus hábitos de uso e abuso de álcool, e a gente vai usar esses dados aqui como exemplo. Tá? Vou carregar no notebook esses dados, e para a gente vai ser importante nesse momento as seguintes colunas aqui. Uma coluna que diz qual é o sexo da pessoa que está respondendo o questionário e uma coluna que eu criei aqui que diz se a pessoa abusou de álcool ou não no último mês, segundo os padrões do estudo, tá, que foi feito. E aí a gente pode olhar aqui que existem bem mais pessoas que abusaram do que não abusaram de álcool no último mês, e se eu olhar por grupo, aliás, tem que olhar aqui por grupo, abusou sobre N. Se eu olhar aqui por sexo, a gente vai ver que em ambos os sexos, aqui a proporção de pessoas que abusou, em ambos os sexos, a maioria das pessoas abusou, mas nessa amostra aqui, a proporção de mulheres que abusou de álcool no último mês é maior do que a proporção de homens. Posso, inclusive, calcular aqui um efeito que seria a diferença na proporção entre homens e mulheres e dizer que 13% a mais de mulheres, a diferença entre as proporções de homens e mulheres que abusaram de álcool é de 13% na minha amostra.
Como a gente está falando de inferência, esse é o objeto, né, é o cerne de um experimento desse tipo, a gente não está tão interessado no que aconteceu na amostra em si, mas a gente está interessado na amostra como veículo para falar da população, para falar de estudantes em geral, ou pelo menos estudantes dessa universidade em geral, né? Será que eu consigo afirmar que a proporção de pessoas que abusou de álcool é maior entre as mulheres do que entre homens? Qual é essa diferença, né? Qual o tamanho dessa diferença? E aí a gente vai, para chegar em teste de hipótese, eu vou construir primeiro uma equivalência, vou mostrar primeiro como a gente faria essa inferência com intervalos de confiança, fazer uma ponte para testes de hipótese e depois mostrar como funcionam os testes de hipótese. Então, fazendo a ponte, né, deixa eu pegar aqui primeiro, eu vou criar uma função aqui, vou setar o meu gerador de números aleatórios e vou criar essa função S aqui, que é quem calcula o meu θ, se eu tiver a população, o θ chapéu se eu tiver uma amostra, né, calcula um efeito de interesse, né, para esse experimento, nessa amostra aqui no caso. O efeito de interesse aqui vai filtrar, pega um conjunto de dados, né, e um conjunto de índices a ser usado nesses dados, depois filtra apenas os homens, calcula a proporção desses homens que abusou de álcool no último mês e extrai isso como um número, guardando aqui no N. Depois eu faço a mesma coisa para a proporção de mulheres e o efeito de interesse meu aqui vai ser a proporção de mulheres menos a proporção de homens, tá? Que é essa diferença aqui de 90 menos 70 para a amostra, né, e menos 77 para a amostra, e é o que eu estou interessado em estimar para a população em geral também. Essa é uma forma de definir, né? Falando em proporção, frequentemente as pessoas definem também F sobre M, né, para dizer quantas vezes maior é a frequência de mulheres, de pessoas que abusaram de álcool entre as mulheres do que em comparação com os homens. Eu vou deixar a subtração aqui porque para muitos casos a gente faz também subtração, esse vai ser um exemplo talvez mais intuitivo. E aí se eu calcular, né, o resultado de S na minha amostra, essa é a estatística, o efeito que me interessa na minha amostra, eu posso olhar aqui qual é o valor esse valor, né, é perto de 13%, a conta na verdade é 12,3%. Tá? Então, a diferença entre as proporções na minha amostra é essa. Se eu quiser estimar qual é essa diferença na população, usando intervalo de confiança, eu posso usar o Bootstrap, né, com essa estatística S que eu defini ali em cima. Vou fazer 2.000 Bootstraps e vou, a partir disso, calcular um intervalo de confiança para essa diferença das proporções, para o efeito que interessa a gente. Eu vou calcular nesse momento um intervalo de confiança de com 90% de confiança. Tá? Para fins do meu exemplo aqui, isso vai funcionar, depois a gente muda esse nível de confiança. Bom, fiz 2.000 simulações, que com esse código ali de cima, que é feito mais para ser legível do que rápido. Não é tão... demorou um pouquinho, né? E aqui está o meu intervalo de confiança estimado. Então, com 90% de confiança, nós estimamos que a diferença entre a proporção de pessoas que abusou de álcool entre mulheres e homens, né, está no intervalo de 1% a 23%, entre 0,1, 0,01 e 0,23. Seguindo a lógica de interpretação de inferência que a gente vem fazendo até agora, né, a gente diz que é plausível que exista uma diferença considerável, né, substancial aqui, que a proporção seja bem maior entre mulheres do que entre homens, proporção de pessoas que abusou de álcool no último mês na população de onde veio essa amostra, mas também é plausível que seja praticamente equivalente. Tá? É plausível que seja, na prática, assim, que a diferença seja muito pequena, 0,01, né, na escala de 0 a 1. Então, uma diferença bem pequena. É plausível que exista uma diferença substancial ou pequena, não sabemos afirmar, mas não é plausível que a proporção de pessoas que abusaram seja maior entre os homens do que entre as mulheres. Né? Então a gente consegue afirmar isso, achamos que mais mulheres, a proporção é maior entre as mulheres que abusam de álcool ou que a proporção é equivalente. Esse conjunto de dados não dá para a gente chegar a uma conclusão que não seja essa, né? A gente existiam mais possibilidades, a gente eliminou outras e chegou nessas duas possibilidades. E aí, vou agora fazer uma ponte para falar de testes de hipótese, tá? Antes de falar, quero fazer uma ressalva. O mundo não é binário. Eu vou simplificar essa conclusão que a gente fez antes para uma conclusão que eu acho mais limitada, mas que vai me permitir
mostrar como funciona um teste de hipótese. Então, a conclusão mais limitada que eu posso fazer é o seguinte: eu estou afirmando com 90% de confiança que o intervalo, né, onde eu acho que está a diferença de proporções, não inclui zero. Né? Isso não é plausível que o zero esteja incluso, exatamente o zero esteja incluso aqui. Então, se eu admitir que eu estou usando um método que tem 10% de chance, né, em várias amostras, em várias repetições de amostras e estimativas, de produzir uma estimativa que não inclui a real diferença de proporções, o real efeito, estou usando um método que tem 10% de chance de não acertar a estimativa para incluir o método, né? Então eu posso dizer que, considerando essa possibilidade de erro de 10%, eu ainda estou confiante de dizer que as proporções são diferentes, que a proporção de mulheres é maior do que de homens. Parei de falar de faixa de valores, né? Mas se eu for para um mundo binário, dizendo que existe ou não existe diferença, eu posso dizer que com 10% admitindo um erro máximo de 10%, admitindo uma possibilidade de erro de até 10%, usando um método que erra até 10% do tempo, eu posso sim afirmar que existe uma diferença. Existe sim uma diferença. Tá? Uma outra coisa que pode ajudar a entender... Então, e aí essa seria a forma de falar com testes de hipótese. Tá? Teste de hipótese a gente diria assim que existe uma diferença significativa considerando um limiar, um nível de significância de 10%. Uma chance de erro de 10%. Considerando a chance de erro de 10%, encontramos uma diferença. Então, há uma diferença significativa. Esse é o jargão do teste de hipótese, talvez seja familiar. Né? Às vezes as pessoas falam estatisticamente significativa também. E esse 10% aí é a chave, né? Ele é o erro máximo, o erro que a gente permite, que a gente admite que pode existir. Bom, agora, considerando essa possibilidade, vou chamar esse erro máximo que a gente admite de alfa, vai ser uma constante sempre presente na ideia de teste de hipótese. Tem uma outra forma de pensar intervalos de confiança que a gente pode ajudar a gente também a entender mais testes de hipótese. Se eu for aumentando esse meu nível de confiança aqui, né, esse ponto 9, esse intervalo de confiança ele vai passar a incluir o zero. Porque quanto maior o nível de confiança, maior vai ser meu intervalo de confiança. Ele já está bem perto do zero aqui, ó, a parte de baixo, ele pode chegar a incluir o zero. Então, se eu puser aqui, por exemplo, 91 e estimar de novo meu intervalo de confiança com 91% de confiança, ele ainda não inclui o zero. Tá? Então, vamos lá, 92. Diminuiu aqui e ainda não incluiu o zero. Vou aumentar aqui. 94. Ué, ainda não incluiu o zero. Vamos lá. Aqui 96. Agora ele incluiu o zero. Então, se eu dissesse que se o maior erro que eu posso admitir no meu método fosse 4%, se eu estivesse usando um método que erra no máximo 4% do tempo, eu não poderia afirmar que existe uma diferença significativa entre as duas proporções, porque o intervalo de confiança das diferenças inclui o zero. Tá? Essa é a lógica geral do intervalo de confiança e essa é a equivalência entre os dois métodos. Eu posso dizer que se o nível de confiança fosse o nível de significância tolerado fosse 4%, não existiria uma diferença significativa. Agora, se eu entender o que eu estou variando aqui para ver se a diferença existe ou não, eu também posso fazer o inverso, né? Eu posso ver qual é o maior nível de significância para o qual existe uma diferença. Tá? Ou seja, eu posso dizer que se o nível de significância for de até, sei lá, 4,33%, existe uma diferença significativa. Se o nível de confiança for de até 3,2%, existe uma diferença significativa. Eu estou achando um limiar a partir do qual existe uma diferença significativa. Esse limiar é muito importante para testes de hipótese, é assim que a gente pensa em teste de hipótese. Esse limiar tem um nome que se chama de p-valor.
tá? É um pezinho que aparece frequentemente em teste de hipótese. Talvez alguém dissesse num artigo alguma coisa do tipo: existe uma diferença entre, diria assim, a proporção é maior entre mulheres do que entre homens. Diria aqui que mulheres é igual, acho que tem MF, né? Então, M igual a 0,7, F igual a 0,9, eu diria P igual a 0,043, por exemplo, se esse for o menor nível de significância a partir do qual existe uma diferença de testes de hipótese. Tá? Então, a pessoa está considerando que se o teste de hipótese, se esse valor aqui for bem baixo, né? Ou seja, se eu consigo não incluir zero, mesmo quando o nível de significância é bem alto, mesmo quando a taxa de erro admitida pelo meu método é bem baixa, então sim, eu tenho confiança de dizer que existe uma diferença na população. Ok, fizemos uma ponte entre as duas coisas. Talvez não tenha ficado 100% claro, você pode voltar nesse vídeo depois, voltar no início do vídeo aqui depois de ver a explicação sobre testes de hipótese, como eles funcionam agora, mas eu acho que é importante saber, ficar bem claro que são duas ferramentas equivalentes. Tá? Eu volto a isso para interpretar resultados de novo mais na frente. Queria agora falar como é que a gente pensa em teste de hipótese de um ponto de vista computacional, assim como a gente fez com o Bootstrap para construir a lógica como um algoritmo, né, a lógica de inferência como um algoritmo, a gente vai fazer a mesma coisa para teste de hipótese. Depois eu mostro como isso aqui equivale aos testes de hipótese derivados a partir de resultados teóricos também. Isso aqui é o teste de hipótese computacional, igualmente rigoroso, igualmente valioso, tá? Mas com a abordagem que eu acho que o pensamento computacional vai lhe ajudar a entender mais. E aí, eu vou voltar aqui. A premissa geral do teste de hipótese é a seguinte: a gente está comparando duas coisas, dois grupos. Nesse caso da gente, a gente tem um grupo de pessoas que abusou de álcool e que não abusou de álcool, e um grupo de pessoas de homens e mulheres, né? Então a gente está comparando os homens e mulheres com relação aos seus valores de abusou ou não de álcool. São duas colunas que a gente quer comparar o grupo de homens e o grupo de mulheres. E a gente quer ver se existe uma diferença em alguma medida calculada para homens e calculada para mulheres. Quer dizer, se essa diferença ela é algo que nós achamos que existe também na população, ou se ela é só algo que existe na nossa amostra, ela é uma diferença pequena. A partir da nossa amostra, a gente não consegue ter confiança de afirmar que existe também uma diferença na população. Repara que eu estou falando o tempo todo de existe ou não existe diferença, tá? A gente está no mundo binário aqui. Essa é uma das deficiências comparadas com o intervalo de confiança, que a gente diz onde está a diferença, com a faixa de valores. Mas vamos focar então em dizer se existe ou se não existe uma diferença. E aí, a ideia central do teste de hipótese, que é muito esperta, mas é um pouco difícil é um pouco contraintuitiva, é o seguinte: a gente consegue gerar facilmente uma situação semelhante à nossa, a da nossa amostra no caso, só que onde eu tenho confiança, onde eu tenho certeza que não existe diferença entre os dois grupos. Tá? Então eu consigo criar facilmente um gerador de amostras como a minha, onde não há diferença entre os dois grupos. É um simulador. Eu consigo gerar amostras como a minha, onde não há, com certeza, diferença entre os dois grupos. Isso é fácil de fazer, já vou mostrar como é que faz. E aí, se eu gerar muitas amostras como a minha, tendo certeza que estou gerando amostras onde não há diferença entre os grupos, eu vou ter, sei lá, 1.000, 10.000 amostras semelhantes às minhas, onde não há diferença entre os dois grupos. E aí eu posso pegar a minha e ver se ela é comum ou incomum nesse conjunto que eu simulei. Se ela for comum, tem um monte de situações geradas por um simulador que tem certeza que não existe diferença entre os dois grupos, né? E aí esse simulador frequentemente gera uma amostra parecida com a minha, então a minha é plausível que ela venha de um mundo onde não existe diferença entre os dois grupos. Se, por outro lado, o simulador nunca gera uma amostra parecida com a minha, então ela não vem de um mundo como o do simulador, que é um mundo onde não existe diferença.
tem uma dupla negação aqui que é muito importante, né? Eu crio um mundo onde não existe diferença e depois a gente eu quero ver que minha amostra não pertence a esse grupo. Aí, se eu negar a negação, né, eu estou dizendo que minha amostra, que existe uma diferença. Minha amostra vem de um mundo onde existe uma diferença, vem de uma situação, de uma população onde existe uma diferença entre os dois grupos. Vou voltar e explicar isso várias vezes ainda. Mas como é que eu gero uma situação onde não tem diferença entre os dois grupos, Nazareno? Eu tenho certeza que não tem diferença entre os dois grupos. Deixa eu mostrar isso numa planilha, acho mais fácil de visualizar. Eu elenquei aqui 12 pessoas, 12 situações fictícias, né? 12 observações fictícias onde existem de homens e 12 de mulheres, e criei aqui uma proporção bem maior de pessoas que abusou de sexo entre as mulheres, né, do que entre os homens. Está aqui calculado aqui do lado, entre os homens é 1/3 e entre mulheres é 2/3, para ficar bem clara a diferença, bem distinto. E aí, uma forma simples de eu gerar uma nova amostra de 12 homens e 12 mulheres, tá, com a mesma quantidade de pessoas que abusou e não abusou de álcool, mas tendo a mesma proporção para homens e para mulheres, é se eu embaralhar uma dessas duas colunas. Se eu atribuir aleatoriamente os valores de abusou a linhas, né, a valores de sexo, eu não vou dar uma maior chance de um S cair nem no M, nem no F, para esse exemplo aqui. Tá? Se eu atribuo de maneira aleatória, então eu espero que os S's vão cair, né, com igual chance para os M's e para os F's. Tá? Eu vou ter a mesma proporção de S's nos M's e nos F's. Vou fazer isso aqui. Vou dar um exemplo. Tem uma função aqui das planilhas que é aleatorizar uma faixa de valores. Então, vou aleatorizar aqui. E aí, bom, aleatorizei e não aconteceu o que eu falei. Agora eu tenho mais homens que abusaram de álcool do que as mulheres. Vou fazer de novo aqui. Opa, deu uma proporção bem parecida, né? Para os dois casos. Vê lá, porque estou só atribuindo aleatoriamente. Aí o aleatório quer dizer que às vezes, né, vai dar uma coisa maior para um lado e muitas vezes vai dar uma semelhante também. Ó, deu semelhante de novo. Se eu fizer isso muitas vezes, ó, semelhante de novo, né, eu vou ver com que frequência dá um resultado, os resultados de dois grupos que com certeza, né, eu sei que estou gerando, o meu gerador ele não prefere botar S nos M's nem nos F's. O meu gerador coloca S com igual chance nos dois grupos. Um gerador aleatório, né, que não tem preferência e distribui os S's, com que frequência ele faz com que os S's caiam em valores bem semelhantes, produzam proporções bem semelhantes, e com que frequência eles produzem valores mais extremos. Vocês viram que aconteceu uma vez aqui de os homens passarem a ter uma proporção bem maior do que as mulheres. Vai acontecer também, se eu fizer muitas vezes, as mulheres terem uma proporção bem maior do que os homens. É uma questão de sorte, né, de aleatoriedade nesses sorteios aqui. Mas o importante é entender que quando eu embaralho uma das colunas, e não as duas, eu faço uma permutação dessa coluna, eu passo a atribuir os valores de uma coluna aos valores da outra sem relação nenhuma. Não existe relação, não existe preferência, não existe associação entre o valor dessa coluna e dessa se eu embaralho uma delas. Isso é chave para entender o que a gente está fazendo aqui. E aí, outra coisa que é chave para entender isso aqui é um modelo gerador, né? O fato que eu posso gerar muitas amostras de 24 pessoas, 12 homens e 12 mulheres, com o mesmo número de S's e N's aqui, mas garantindo que uma coluna não tem relação com a outra, né? É um gerador. É um algoritmo que cria amostras como a minha. A gente vai chamar esse gerador de modelo nulo. Ele é um modelo que anula, que cria uma situação, cria amostras onde não existe uma relação entre a coluna sexo e a coluna abusou. Tá? Então essa é um modelo nulo. Eu vou implementar esse modelo nulo em R aqui. Ele é bem simples, o código está quase igual aqui, esse trecho de código está igual ao S que eu mostrei antes, mas antes, né, aqui eu não uso o D que eu recebo,
aqui, antes de usar o D, eu embaralho a coluna abusou. Tá? A coluna que diz se a pessoa abusou de álcool ou não, eu estou embaralhando essa coluna aqui e estou usando ela embaralhada. Então, se eu declarar essa função e eu calcular aqui uma vez nos meus dados, eu estou calculando a diferença entre esses dois valores aqui, né? E aí essa diferença deu, nesse exemplo, 0.06. Se eu executar de novo, vai dar outra coisa, né? 0.5 menos 0.03. Você vê, deu 0.10 agora, que ponto 10 é maior do que a diferença que a gente tem na nossa amostra, né? Na nossa amostra aqui, cadê? E, aliás, aqui tem que ser F-N, tá certo. A diferença na nossa amostra ela é θ chapéu, que é 12. Ah, não deu maior, não. Deu perto dela, mas quase nunca dá maior. Então, se não dá maior, isso quer dizer que um modelo nulo não gera amostras que tenham um efeito tão grande quanto a nossa amostra. A gente sempre tem a nossa amostra e um monte de amostras que o modelo nulo gera. E a gente quer ver se essas coisas que o modelo nulo estão gerando têm efeitos maiores do que o da nossa amostra. Se tiverem efeitos maiores, isso quer dizer que nossa amostra ela não produz efeitos maiores do que um modelo nulo. Então ela parece com o modelo nulo. Tá? Quer dizer que nossa amostra não parece com o modelo nulo. Para dizer se parece ou não parece, eu não vou ficar rodando aqui uma ou duas vezes, eu vou rodar aqui 5.000 simulações e vou guardar para cada uma delas um θ, né, calculado, o efeito calculado em uma amostra gerada pelo modelo nulo, em uma amostra gerada no mundo onde eu tenho certeza que não existe associação entre as duas variáveis. Mas vê que, assim, como eu estou falando de uma amostra de tamanho pequeno, né, sempre que eu estou fazendo várias amostras, o efeito do θ vai dar diferente, vai dar às vezes maior, às vezes menor. Aqui eu estou fazendo 5.000 simulações para ver o que acontece em muitas observações. O resultado das simulações, né, vai ser 5.000 valores da diferença das duas proporções aqui calculadas. Vê que às vezes a diferença é negativa, às vezes ela é positiva, né, ela várias vezes é bem perto de zero, mas não vamos ficar vendo essa tabela não, vamos fazer o que a gente faz bem aqui, vamos ver a distribuição das diferenças. Tá? Isso é a distribuição do efeito simulado por um modelo nulo, simulado por um algoritmo que gera amostras sem efeito, né? Sem associação entre as duas variáveis que a gente está comparando, entre os dois grupos que a gente está comparando. Sem diferença na estatística calculada nos dois grupos. Eu espero, né, que rodando isso aqui sempre aproxime de zero o efeito. E aí o que eu vou ver é o seguinte, se eu comparar esses efeitos gerados aqui com o meu efeito observado, com que frequência esse efeito está mais perto de zero, né? Os efeitos do modelo estão mais perto de zero do que a minha amostra. E aí a forma de fazer isso mais comum e que a gente vai usar aqui é eu usar como comparação aqui o meu θ chapéu, né? O θ chapéu calculado da minha amostra aqui, e eu ver com que frequência o modelo nulo gerou efeitos mais extremos, seja maiores para um lado ou maiores para o outro, mais longe de zero, é uma forma clara de entender. Porque eu estou querendo saber se existe uma diferença, eu não sei ainda se a diferença pode ser positiva, pode ser negativa. Na minha amostra é frequente a gente testar, como a gente chama aqui, para os dois lados, para as duas caudas, para os dois, um teste de dois lados. Tá? E aí eu estou testando aqui se o modelo nulo gerou efeitos mais extremos. Em algumas vezes o modelo nulo gera uma diferença ainda maior do que a minha amostra, mas é raro, né? Tem poucas observações. A grande maior parte das observações, o efeito que o modelo nulo gera é bem menor do que o da minha amostra. E aí eu posso calcular, né, aqui, com que proporção o modelo nulo gera, o nulo tem um efeito maior do que o da minha amostra. Eu posso calcular, dividir pelo número de simulações que eu fiz. Se eu fizer isso, eu tenho uma frequência, né? Uma frequência para muitos efeitos. A gente pode chamar isso de probabilidade, que a gente chama de p-valor em estatística, em teste de hipótese. E está aqui o p-valor da minha simulação, deduzido a partir das minhas simulações. 0.077. Isso quer dizer o quê? Que
em 7%, vou arredondar aqui, em 8% das simulações que eu fiz, um modelo nulo gera um efeito igual ou mais extremo que o da minha amostra. Mas em 93% das simulações, o modelo nulo gera um efeito menor do que o da minha amostra. Tá? Então, é muito mais frequente que o modelo nulo gere efeitos menores que o da minha amostra. Minha amostra é um pouco rara comparada com modelos nulos, com amostras do modelo nulo. Tá? E aí o que o teste de hipótese faz tipicamente é interpretar esse efeito aqui, esse valor aqui, como uma medida de confiança, de quanta confiança nós temos que nossa amostra não vem de um mundo onde o modelo nulo é verdade. Nossa amostra não vem do modelo nulo. Nosso mundo não vem de uma situação onde não existe diferença entre os dois grupos. Ou a dupla negação aí de novo, né? Existe um mundo onde não tem diferença entre os dois grupos e eu estou dizendo que minha amostra não vem desse mundo. Tá? Se minha amostra não vem do mundo onde não tem diferença, ela provavelmente vem de um mundo onde tem diferença. Por que a gente não está testando se existe diferença, né, Zé? Porque a gente não consegue gerar um modelo onde a gente garante que existe uma diferença igual à da população. O que a gente consegue gerar é mais fácil destruir do que criar. Né? A gente consegue gerar apenas um modelo de uma população onde não tem diferença. E aí, a partir desse não ter, se a gente nega ou não ter, a gente consegue chegar numa afirmação positiva. Essa é a sacada de teste de hipótese. Admitidamente, tá? Essa é uma sacada complexa. Assim, muita gente se confunde, é muito comum que as pessoas tenham um entendimento equivocado de teste de hipótese, porque essa lógica é um pouquinho sofisticada, né? e fácil de escorregar no meio do caminho. Mas é a lógica que a gente quer aprender. A única definição correta de p-valor é que ele é a probabilidade de nossa amostra nossa amostra ser gerada... Né? Desculpa. A única definição correta de p-valor é que ele é a probabilidade de um modelo nulo gerar um efeito igual ou maior do que o da nossa amostra. Essa probabilidade ela pode também ser interpretada então como uma medida com que chance a gente acha que nossa amostra vem de um mundo onde o modelo nulo é verdade. Se essa chance for bem baixa, aí a gente está dizendo que o nosso efeito é bem diferente do modelo nulo, do modelo nulo, e portanto a gente tem muita confiança de que existe uma diferença. Esse AUE todo é só para dizer que existe uma diferença, aliás, tá? A gente não sabe dizer o tamanho da diferença, não. A gente diz que existe uma diferença significativa. Significativa aqui quer dizer com uma probabilidade muito baixa de ter vindo do modelo nulo. Não quer dizer que é grande, não. A gente às vezes fala significativo, né? Tive um aumento significativo no meu salário para dizer um aumento relevante, um aumento expressivo. Significância aqui quer dizer outra coisa, tá? Ser um resultado muito significativo é aquele que tem muito pouca chance de ter vindo do modelo nulo ou que tem um efeito que muito raramente é igualado ou superado por um modelo nulo. É isso que é significância, é isso que é p-valor e é isso que o teste de hipótese mostra. Tá? O teste de hipótese está mostrando que o seu dado é muito ou pouco diferente dos dados gerados por um modelo nulo. E aí, normalmente, o que vai existir é que vai existir um limiar, tá? A partir do qual as pessoas vão interpretar que é uma coisa significativa ou não. Frequentemente, esse limiar é 0,05, tá? E aí, alguém vai dizer que se p-valor for menor do que o alfa, né, que seria o nível de significância que eu admito, que eu vou dizer que normalmente é 0,05, então existe uma diferença significativa. Se não, não existe uma diferença significativa. Se o meu nível de significância fosse 0,1, aí eu diria, opa, como esse p-valor aqui está menor do que 0,1, então existe uma diferença significativa entre a proporção de homens e de mulheres que abusam de álcool na minha amostra. Sendo o p-valor, sendo o nível de significância a partir do qual eu declaro que alguma coisa significativa é 0,1, esse p-valor expressa que a diferença é significativa, porque ele é menor do que o alfa, ele é menor do que o nível de significância exigido. Tá? O p-valor, quanto menor, mais significativo é a diferença que você está observando. Não é que a diferença é maior, é que é mais significativa. Dá uma pensada sobre isso, dá uma olhada nisso, dá uma revisada no que eu falei até aqui e vê se você está entendendo o que é o p-valor. Ele é a chance de um modelo nulo gerar um efeito como o nosso,
como o da nossa amostra ou maior, e ele nos ajuda a dizer se nossa amostra é diferente de um modelo nulo ou não. Se ela for diferente, a gente diz que que existe uma diferença significativa, né? Existe um efeito significativo para efeitos desse experimento que a gente está estudando. Vou fazer agora um segundo exemplo de comparação entre dois grupos, né? De cálculo de um efeito de diferença entre dois grupos usando testes de hipótese para a gente ir, né, tentando melhorar o entendimento. Eu vou continuar usando o mesmo conjunto de dados, mas agora eu vou usar uma outra variável do conjunto de dados que diz que foi calculada a partir dos questionários e diz o quanto as pessoas que responderam o questionário têm familiaridade ou não com as indicações do governo britânico, aqui no caso, para o quanto de álcool uma pessoa deve consumir, ou a partir de quanto é abuso de álcool, tá? Ou seja, familiaridade, conhecimento da pessoa sobre indicações do governo, recomendações do governo para consumo de álcool. Essa é a distribuição. True aqui são as pessoas que abusaram de álcool no último mês e falso aqui são as pessoas que não abusaram de álcool no último mês. Eu estou mostrando aqui a distribuição, a proporção de pessoas que deu cada resposta. A variável tem uma escala de 0 a 6, 0 significa o mínimo de conhecimento, 6 significa pleno conhecimento sobre as recomendações do governo. Se eu calculo para a amostra, né, qual é a média dessas duas, a média das pessoas, né, do quanto as pessoas conhecem em cada um dos grupos, as pessoas que abusaram conhecem na minha amostra, né, são 106 pessoas, e elas conhecem um pouco menos sobre as indicações do governo do que as 19 pessoas que não abusaram de álcool. Essa diferença é bem pequena, né? Se o efeito que me interessa é a diferença entre esses dois valores, a diferença entre os dois grupos, eu posso dizer que as pessoas que abusaram de álcool na minha amostra conhecem, né, em média, 0,14 ou 0,15, posso arredondar aqui, 0,15 a menos do que as pessoas que abusaram de álcool. As pessoas que abusaram de álcool conhecem 0,15 a menos do que as pessoas que não abusaram de álcool. É isso que eu fiz aqui. Então, o meu efeito de interesse é a diferença das médias, calculando esse efeito de interesse, né, o teta chapéu, calculando na minha amostra, o valor é menos 0,15. Eu posso dizer que na minha amostra a diferença é bem pequena entre o conhecimento das pessoas que abusaram e das pessoas que não abusaram de álcool, né? Não dá para dizer que na minha amostra aquelas pessoas que tinham mais conhecimento abusaram menos ou mais do que as pessoas que não tinham conhecimento. Mas, bom, uma amostra é só uma amostra. A gente está interessado aqui em inferir a partir dessa amostra se as pessoas em geral, qual é a diferença, né, entre conhecimento das orientações em pessoas que abusam em geral menos pessoas que não abusam de álcool em geral. Em geral significando fora da minha amostra, na população, portanto. Posso seguir a mesma lógica que a gente seguiu antes, né, e que a gente já fez antes nos vídeos sobre inferência com intervalo de confiança. Posso definir uma função S aqui que calcula qual é a diferença da média dos dois grupos, esse A menos B aqui, e aí eu posso fazer 2000, uma quantidade grande de bootstraps nos dados originais para calcular um intervalo de confiança que me diga, né, uma faixa de valores plausível para a diferença, que o efeito que me interessa, na população. É isso que o intervalo de confiança faz. E aí, enquanto roda aqui, deixa eu aproveitar para deixar claro, eu estou sempre fazendo o intervalo de confiança e o teste de hipótese no mesmo dado por um fim pedagógico, para esse vídeo. Né? Na vida real, você só precisa fazer um dos dois métodos de inferência. Eu sugiro que você faça sempre estimação de intervalo de confiança. Você vai encontrar muitas pesquisas onde as pessoas fizeram apenas teste de hipótese, né? Você não precisa fazer as duas coisas, não faz sentido fazer as duas coisas. Então, estou fazendo as duas para fins da gente comparar aqui. Bom, fiz a estimação do intervalo de confiança e aí é plausível que haja uma diferença de até 0,65 pontos na escala de 0 a 6 para mais ou de quase um ponto para menos, né? Mas eu não sei dizer se as pessoas, não consigo dizer aqui, né, ou a partir desse intervalo eu digo que é plausível tanto que exista uma diferença positiva quanto que exista uma diferença negativa, mas não é plausível que exista uma diferença grande, né? Numa escala de 0 a 6, a diferença é de no máximo um ponto, ou de máximo 0,9 ponto, né? Se eu olho o intervalo de confiança, se eu visualizo o intervalo de confiança, é isso que a gente está vendo, ele está em torno de zero, então eu estou dizendo que
provavelmente não existe uma diferença grande, os dois grupos são, né, na prática, equivalentes em conhecimento que eles têm sobre a recomendação. Não dá para dizer, os dados aqui não apoiariam a gente dizer que quem tem mais conhecimento sobre as recomendações do governo abusa menos de álcool. Né? Quem tem mais educação nesse sentido abusa menos de álcool. Isso não acontece, não podemos dizer que isso acontece a partir dos nossos resultados. Vamos fazer a mesma ideia o mesmo processo para inferência agora através de testes de hipótese, né? Testes de hipótese com permutação computacionais aqui que a gente está implementando. E aí o que a gente vai fazer é que, eu vou usar o mesmo princípio, eu vou usar os dados, eu não preciso mais desse índice aqui, que eu não vou fazer bootstrap, né? Só que eu vou usar os dados embaralhados, vai ser D, né? E aí eu vou mudar aqui. A variável que me interessa e onde eu calculo a média é essa variável aqui, K-Unit-Sum, tá? Que é a soma das unidades de conhecimento. São várias perguntas lá no questionário. E esse aqui eu vou, né, substituir essa Unit-Sum aqui pela mesma coluna, que Unit-Sum, e de tamanho N aqui, size igual a N. Então, tá. Peguei a coluna, ou seja, tenho duas colunas aqui, né? Eu tenho uma coluna abusou, que separa os dois grupos, tenho uma coluna com os valores e estou atribuindo cada valor aleatoriamente a uma linha dos meus dados. Isso embaralha, né, na prática, os valores entre os dois grupos, e aí cada valor alto agora ele tem igual chance de cair nos dois grupos, cada valor baixo ele tem igual chance de cair nos dois grupos. Eu estou sorteando aleatoriamente, é a divisão mais justa possível de valores altos entre os dois grupos. Isso faz com que eu tenda, né, eu produza uma situação onde os dois grupos serão equivalentes. Eu estou implementando com essa função aqui o meu modelo nulo. Aliás, eu tenho chamado sempre de modelo nulo porque eu acho mais intuitivo falar de modelo nulo, mas isso é exatamente a hipótese nula. O modelo nulo é uma implementação da hipótese nula do nome testes de hipótese. Né? O teste de hipótese quer dizer, eu consigo gerar situações, eu consigo estimar o que aconteceria se uma hipótese nula fosse verdade, uma hipótese de que não existe efeito fosse verdade, e eu comparo meus dados com, né, a situação onde essa hipótese nula é verdade. Se meu dado parecer, eu não posso dizer que meu dado não vem da hipótese nula, né? Não vem de uma situação onde a hipótese nula é verdade. Se meu dado for bem diferente dessa estimativa, aí eu digo, opa, eu posso refutar que a hipótese nula é verdade, porque meu dado não vem de uma situação parecida com aquela onde a hipótese nula é verdade. Tem sempre essa dupla negação, né? A hipótese nula diz que não há efeito, e eu digo que meu dado não parece com a situação da hipótese nula. Bom, eu vou só copiar aqui o código que faz as muitas simulações. Opa, esse aqui. Porque isso aqui vai ser útil para a gente. Lá embaixo eu tenho aqui a função que calcula uma permutação. A função que calcula uma permutação, eu já defini ela aqui. Então, se eu calcular S no dado bind aqui, ele vai sempre dar um resultado diferente. Deixa eu ver se está dando certo aqui. Não está dando certo, fiz alguma coisa errada aqui. É porque eu criei o embaralhados, mas eu preciso usar o embaralhados aqui agora. Na hora de calcular as duas médias, eu vou usar o dado embaralhado, senão calculo sempre a mesma coisa. Então, agora sim, estou tendo resultados sempre diferentes, às vezes dão maior do que zero, às vezes dão menor do que zero, mas eles vão se distribuir em torno de zero. Essa aqui é a implementação de uma situação onde não existe relação entre a variável abusou e a variável K-Unit, porque eu destruí essa relação com certeza aqui quando eu fiz o embaralhamento das linhas do K-Unit. Tá? Então, vou aqui rodar a simulação, posso usar, por exemplo, o mesmo código aqui. Pronto, acabaram as simulações aqui. Lembra que essas são simulações de um modelo nulo, né, onde existe onde uma hipótese nula, uma hipótese de que não há diferença entre os dois grupos, é verdade. Eu gerei
uma situação onde não existe relação entre as duas variáveis que me interessam através de embaralhamento. Fiz 5.000 simulações considerando que não existe relação e agora eu posso comparar. A que distância de zero normalmente está a diferença, né, nessas simulações? Que ela nunca vai ser exatamente zero porque os tamanhos de amostras são diferentes. Então, os tamanhos de amostras são limitados, desculpa. Então, sempre vai dar uma aproximação de zero. Mas quão grande quão longe de zero está essa aproximação? E aí eu vou comparar a minha amostra versus o típico quando o modelo nulo é verdade, quando a hipótese nula é verdade. Nesse caso aqui, você vê que o meu teta-chapéu está nessa linha preta aqui e aqui está a distribuição. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho do BIM. Aqui está a distribuição dos valores nas minhas simulações. Olha como tem muitas simulações onde o valor é mais extremo do que a diferença, do que o efeito que eu observei na minha amostra, né? Eu tenho muitas simulações aqui onde o resultado, o tamanho da diferença está mais longe de zero do que minha amostra. Se eu calcular com que proporção isso acontece, isso é o p-valor, né? Então eu calculei aqui um p-valor de 0,72. Isso quer dizer que um modelo nulo, um modelo onde a hipótese nula é verdade, gera efeitos mais drásticos, iguais ou mais drásticos do que o da minha amostra, 72% do tempo. Ou seja, é mais frequente um modelo nulo gerar um efeito mais longe do zero do que, assim, ele gera com mais frequência um modelo mais longe do zero do que mais perto do zero, comparado com minha amostra. Então, é muito plausível que minha amostra venha de uma situação onde o modelo nulo é verdade, né? Em jargão de teste de hipótese, a gente está dizendo que não conseguimos refutar a hipótese nula. Não conseguimos gerar uma situação onde a gente diz a hipótese nula não parece ser verdade. Tá? E aí, isso quer dizer, então, que isso não está confirmando que a hipótese nula é verdade, não. A gente só não conseguiu ter evidência de que ela não se aplica. Então, se a gente não consegue afastar ela, a gente não consegue afastar a hipótese nula, isso quer dizer que nosso efeito, né, parece com o nulo, parece com o do modelo nulo. Então, por exemplo, portanto, não existe diferença significativa entre os dois grupos. A gente não pode afirmar que existe diferença significativa entre os dois grupos a partir dos nossos resultados. Aí, significativa, tipicamente se diz com um nível de significância, né? Então, considerando um nível de significância de 5%, não podemos afirmar que existe uma diferença significativa entre os dois grupos, porque o nosso p-valor deu 0,72, que é um número muito mais alto do que 5%. Tá? Repara sempre que isso aqui é sempre um número de frequência com que o modelo nulo gera diferença maior do que a nossa. A gente não consegue dizer, através de teste de hipótese, se a diferença é grande ou pequena. Apenas a gente diz se a diferença acontece maior do que a nossa com frequência no modelo nulo. Tá? É uma coisa bem mais convoluta e longa mesmo. Não tem como encurtar esse caminho. Quer dizer, os atalhos para encurtar esse caminho, eu acho que geralmente geram mal entendidos, interpretações erradas. Tá? É preciso reconhecer que esse valor aqui, a significância calculada, o p-valor calculado, ele é essa frequência com que o efeito na situação nula é maior do que na nossa amostra, e nada mais. Tá? Ele não fala de tamanho de efeito, ele não fala de relevância prática desse efeito, essas coisas não fazem parte do processo do framework de teste de hipótese, e essa é a razão, tá, pela qual eu sugiro que você olhe com bem mais carinho para o processo de inferência usando o intervalo de confiança, que nos permite falar de magnitudes e de números, ao invés de um processo que foca mais em afirmações binárias de sim significante, não significativo, não significativo. Às vezes se fala significante também, mas eu acho que é uma corruptela do inglês. Bom, essa é a apresentação de teste de hipótese. Nós fizemos duas situações aqui, onde nós aplicamos teste de hipótese para verificar a diferença entre dois grupos. Uma para verificar a proporção de pessoas que abusaram ou não de álcool entre homens e mulheres, e outra para ver se as pessoas que abusam de álcool têm, e as pessoas que não abusam de álcool têm alguma diferença no nível de conhecimento deles, né, sobre o uso de álcool, as recomendações do governo. A gente viu que existe uma diferença entre homens e mulheres, sim. Mulheres abusam mais de álcool, né, nessa universidade em geral, a gente pode afirmar isso. E nessa mesma universidade a gente pode afirmar que a gente não pode afirmar que quem sabe mais, quem tem mais conhecimento sobre o uso, sobre as indicações do governo para o uso de álcool,
se quem abusa de álcool tem mais ou tem menos conhecimento do que quem não abusa de álcool. É isso. Nós não podemos afirmar isso. Tá? A gente não pode dizer que são iguais. A gente pode dizer que a gente não tem convicção, a gente não consegue inferir que há uma diferença na população a partir dos nossos dados. Essa é a nossa introdução a testes de hipótese. Eu volto no próximo vídeo para comentar mais a interpretação e contrastar mais com intervalos de confiança. Até lá!